proposta muito bonita, que é a inclusão da Libras no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental e sua valorização como metodologia de inclusão e aprendizagem em uma escola da zona rural. Fique à vontade para a explanação do trabalho e sua defesa. Então, primeiramente, boa noite aos professores convidados, Marcos Loureiro, Rafael Alami e a orientadora Clarice. Então, o tema que eu estou trazendo realmente é a valorização da Libras como metodologia de inclusão e aprendizagem em uma escola da zona rural. Esse tema que surgiu, ele nasceu das experiências que eu venho tendo no decorrer do meu trabalho, exercido em Nova Mutum. Então, o objetivo da metodologia é avaliar a valorização da língua brasileira de sinais utilizada como metodologia de inclusão e aprendizagem na tipo de escola da zona rural, discutindo a sua importância dessa inclusão e como poderá ser incluída. Então, eu quis questionar com relação a como a Libra ela pode auxiliar no ensino e aprendizagem de alunos da zona rural. De que forma isso pode contribuir? Eu utilizando a Libra, como é que eu consigo fazer com que esses alunos eles aprendam e eles consigam adquirir ainda mais conhecimento? Método de pesquisa de campo, tipo exploratória, tipo qualitativo, logo realizada em escola da zona rural, numa turma de terceiro ano do ensino fundamental. Essa turma ela possui uma média de 25 alunos, porém não há nenhum aluno surdo nela. As palavras-chave utilizadas foram essas quatro: inclusão, Libras, currículo e zona rural. O trabalho em si ele mostra uma certa interligação entre todas elas, um movimento, um laço, né? Um movimento. Segundo o dicionário Michaelis, a inclusão é o ato do efeito de incluir. A Libra, segundo o decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, já é a regulamentação das siglas para a língua brasileira de sinais. Currículos são os componentes que formam a disciplina da sala de aula, e a zona rural é a região afastada do convívio urbano. O tema lei foi pensado em base na necessidade de levar a Libras a áreas cada vez mais distantes. Eu gostaria de opinar com relação a isso, porque é muito comum você falar sobre a inclusão e você focar muito a parte da cidade, mas pouco você vê com relação às zonas mais afastadas, sendo que o próprio termo de inclusão dá essa ideia de envolvimento, de acolhimento, né? Então, com isso, eu resolvi um pouco mais longe. Então, peguei uma frase de uma especialista contemporânea, que é a Maria Tereza Egle. A inclusão é sair das escolas por diferenças e promover a escola das diferenças. Né? Quando eu escolhi essa frase dessa especialista, eu vi que ela refletia bem, né, aquilo que eu gostaria de dizer. Realmente, a inclusão é basicamente isso, realmente você sair literalmente da escola, mesmo buscar outras áreas do movimento. E assim, conseguir promover essa diferença que há. Sobre a pesquisa. A pesquisa de campo teve como base atividades realizadas em sala de aula no terceiro ano do distrito de Nova Mutum. Foram realizadas uma média de 16 a 20 aulas. Tá? O local escolhido realmente foi a escola da rede municipal, nas empresas de Porto Velho, Rondônia, localizada aproximadamente 100 km da capital. A aplicação de testes, aulas livres e com livros para conteúdos de outras disciplinas. Então, eu busquei utilizar o material didático próprio,
buscado da retirada da internet, inclusive, né, para referências e prática mesmo da criançada. Essa é a escola onde foi realizada a pesquisa. Com relação a Libras não é simplesmente a estimulação da língua portuguesa, e sim uma língua à parte. Como o português no Brasil é diferente de Portugal. Infelizmente, muitas pessoas acham que Libras não é língua. É simplesmente uma denominação, é simplesmente mímica. Isso não é real. A partir do momento que você tem um aprofundamento maior da Libras, você vê que realmente ela é uma língua e não uma linguagem. Ela tem um entendimento, ela tem todo o contexto, ela tem uma vida própria. Então, eu escrevi uma frase também do Ludwig: as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Ou seja, se eu quero levar a Libras mais adiante, eu tenho que ultrapassar essas barreiras, eu tenho que ir muito além disso que eu quero propor. Eu tenho que chegar a lugares onde realmente há surdos, né? Independentemente se for que não seja só na cidade, que seja em outros lugares. A realidade da educação no campo. Durante muito tempo, decorrência de diferentes interesses econômicos e sociais, a educação no campo, em geral, sofreu muitas baixas severas. Isso também é uma realidade. Por muitos e muitos anos, a educação no campo ela foi extremamente subestimada. As pessoas viam a educação no campo como simplesmente uma forma de, posso dizer assim, treinar o gado. Né? Então, que da fonte que eu pesquisei, há indícios que realmente, durante muitos anos, a educação no campo ela nunca foi valorizada. Ela veio a ser valorizada mais ou menos em 1930. Eu até coloquei essa frase de liderar, Guiraldelli, 2006. Foi apenas a partir do ano de 1930 que a educação de forma geral começou a ficar muito visível, principalmente por causa do Manifesto Escola Comunista. Isso somente aconteceu porque as pessoas realmente viram que havia uma certa utilidade, que elas poderiam ganhar em cima a partir do conhecimento provido desses trabalhadores do campo. Porque até então, o pensamento que tinha dessas pessoas do trabalho no campo é que quanto menos elas souberem, mais fácil elas será mais fácil tomá-las. Então, já na região norte, essa realidade mudou realmente com a chegada das usinas. Foi a partir daí que houve uma preocupação maior com relação à educação no campo. Né? Com a chegada das usinas de Girau e Santo Antônio, foram criadas e reformadas escolas, inclusive na cidade de Jaci-Paraná, Nova também, que ela foi retirada do antigo lugar que estava, né, e transferido para cerca de 50 quilômetros próximo de Jaci-Paraná. Foi construída uma escola, formada outras, e por aí vai. Porém, ainda foge muito da realidade necessária, que seria realmente ideal, porque muitos ainda, alunos, posso dizer assim, em séries avançadas, 6º, 7º, 8º anos, eles ainda possuem um grau de dificuldade muito grande para compreender certos conteúdos. O currículo ele não é montado para o estudo diferenciado. Pelo que eu pude perceber, o assunto que é trabalhado na cidade também é trabalhado no campo. O currículo, como eu estava dizendo, eu avaliei 5 matérias, porque geralmente nas escolas, dependendo da escola, elas envolvem várias outras matérias, como inglês, espanhol. Então, eu me foquei nas 5 específicas: português, matemática, geografia, história e ciências. Então, foi verificado que nenhuma delas tem uma matéria, tem um assunto realmente propício apenas para a inclusão, ou que de certa forma envolve a inclusão.
avaliando toda a grade curricular de cada uma delas, não há nenhum assunto que realmente pare e envolva, que fale sobre a necessidade de dar consciência ao outro. Isso, na verdade, ele surge mais através do próprio professor, que estimula, mas com relação ao assunto mesmo, conteúdo, não há. Então, a proposta inicial é a adequação curricular através da agressão de livros, inicialmente nas aulas de português e matemática, como uma forma de reciclagem mesmo, alguns conteúdos. Por exemplo, na parte da alfabetização, quando eu ensino uma palavra para o aluno, eu posso simplesmente também reforçar aquela ideia através da soletração em livros. Por exemplo, da palavra bola. Né? Eu ensino soletrar a palavra bola e depois eu faço ela em libras. Então já é um estímulo visual para o aluno. Então, em média, 2 vezes por semana, com o conteúdo complementar as aulas. Essa é a ideia inicial para a inclusão da Libras em sala de aula. Alguns desafios encontrados para a implantação da Libras na zona rural. O não reconhecimento da Libras como língua. Realmente, muitos lugares que você vai, a Libras não é reconhecida como língua, isso é muito claro, dessa forma. Não capacitação adequada dos professores, que infelizmente um dos maiores problemas já encontrados realmente. Professores, alguns professores têm até oportunidade, mas eles negam-se a buscar, porque acham desnecessário. Falta de material didático e de apoio na escola, realmente não há material específico voltado. Você mesmo, se você estiver interessado, você tem que ir buscar em várias fontes. A falta de intérprete, ou alguém devidamente instruído para o auxílio tanto do professor quanto do educando. Alguns casos eu já vi de ter pessoas que conhecem livros, mas pelo fato de não ter um certificado, então a escola rejeita essas pessoas. Né? Não permite, inclusive, nem estar no ambiente escolar. A não participação da família e acompanhamento dos alunos, em especial a crianças surdas. Infelizmente, realmente, no campo, a família não participa. Ela manda o aluno surdo para a escola e lá, tanto faz como tanto fez. O aluno vai e volta, dia após dia, ano após ano, e a família não tem compromisso, não tem aquela preocupação de saber se o aluno está realmente aprendendo ou não. Porém, das vantagens dessas aulas que eu tive com a criançada, eu pude perceber algumas dessas vantagens aqui. Que realmente é um aprendizado com a língua nova, portanto, isso chama a atenção do aluno. O aluno, quando você chega a apresentar livros para ele, ele se torna curioso, ele quer buscar mais. Né? E a criança, ela é algo que ela precisa, ela está buscando novos conhecimentos. Então, a partir do momento que eu consigo implantar livros numa escola da zona rural, ela se torna de fácil acesso. Ou seja, aquela pessoa com aquela necessidade, com aquela dificuldade de vir para a cidade para poder comprar um especialista que possa ajudar, às vezes com relação a um problema de saúde e tal, ela pode encontrar isso na escola. Interação entre os alunos, sim, uma interação maior entre os alunos com relação às atividades, porque Libras não é um trabalho individual que você faz, então dá para você muito bem trabalhar em grupo. Compreensão e aceitação das diferenças um do outro. Esse que eu acho que é o principal. A partir do momento que eu ensino livros que eu mostro realmente a habilidade para as crianças, eu vejo que elas realmente começam a entender que o fato de eu não ouvir, ou eu não falar, ou eu não enxergar, não significa que eu seja inferior a fulano, ciclano. Pelo contrário, eu sou tão igual quanto você. Tá? E realmente é a parte da inclusão. As crianças, a partir do momento que elas são instruídas a ter essa compreensão maior da inclusão, de aceitar o coleguinha que não escuta ou que não fala, nossa, elas se tornam muito mais companheiras, elas se tornam muito mais maleáveis. E, consequentemente, eu posso estar passando muito alto em relação a isso, a essa informação. Mas eu digo que são capazes de se tornar pessoas bem melhores. Então, aqui é uma imagem da sala de aula, do material lúdico que eu trouxe, retirado da internet.
Aqui é a criançada que eu trabalho, já fazendo prática, né, de exercitar os dedos, né? Eles reclamaram no começo, mas depois eles escrevem o curso rapidinho. Já tentando fazer alguns sinais, né? O alfabeto. Aqui novamente, né? Ensinando o sinal de tio e pessoa. Aqui, eu vou fazer algumas frases com eles, frases simples, né, do dia a dia. E a dúvida questão do trabalho. Então, para concluir, precisamos conscientizar que os alunos surdos não são exclusivos de áreas urbanas, de grandes centros populacionais ou de lugar X ou Y. Tá? O surdo, ele tem em todo lugar. Hoje a comunidade surda está muito grande, está muito expansiva. Ela não se encontra apenas na cidade. Existe surdos no campo. A educação na zona rural também é de conhecimento e universidade, portanto ela não deve ser subestimada. E mesmo com todas as dificuldades encontradas, a implantação da Libras, até onde eu pude observar, nessa experiência em sala de aula, realmente ela é viável, ela é possível, ela é capaz de ser realizada. Então, a educação na zona rural é rica em conhecimento e universidade, precisa ser revista e necessita da criação de novas políticas públicas para maior adequação de metodologias e conteúdos que englobem todos os alunos em diferentes suas condições, seja ela física ou social. Reafirmando os desejos de Ribas, de 2007, página 7, infelizmente, ainda não estamos suficientemente instrumentalizados para garantir esse amplamente direito a todos. E eu me atrevo a complementar essa frase. Mesmo assim, isso não quer dizer que nós iremos parar de lutar para mudar essa realidade. Eu digo isso em base no que eu venho acompanhando o desenvolvimento aqui no nosso próprio estado, com os próprios trabalhos da UNI, né, da professora, esqueci o nome dela, cara, desculpa, professora mestranda, desculpa, muito obrigado. Oi? Lene Reis. A professora Lene Reis, eu tinha acompanhado o trabalho dela já há algum tempo, as músicas, inclusive. Então, era isso. E agradeço de coração. Como últimas palavras, assim, que eu gostaria de acrescentar a este trabalho, eu digo que me encontro satisfeito e muito feliz, né, por ter chegado a essa vontade. Eu sei que é um longo caminho ainda. Eu pretendo, sim, continuar essa pesquisa e estou realmente muito feliz em ter buscado essa área. Tive dúvidas, tive receios, mas os fatos de realmente ter chegado aqui, eu estou confiante. Então, estou disponível. Marcos, você ouviu? Você consegue essas fotos para a gente levar uma nossa atividade? Sim, com certeza. Conheço a escola aqui, eu sinto controlado. Foi. Pode ser mesmo, por favor? Sim. Bom, primeiramente, parabenizar pelo seu tema. Quando a gente fala de educação no campo, sempre foi o tema falando, né? Sempre é tudo mais difícil, mais complicado, não existe uma adequação, não existe qualificação. O seu tema é muito audacioso. E você pontuou o que eu queria ver e ouvir. Você pontuou uma lei, um decreto, a lei coloca a língua como língua oficial do povo sul brasileiro. O decreto Lei 5226 regulamenta essa lei.
é muito importante porque ele vai priorizar dentro das escolas, ou dentro do ensino da língua brasileira de sinais, ou a pessoa surda, capacitada, o profissional surdo. Então, o decreto-lei 5626 faz essa ação. Outra coisa que eu achei muito interessante no seu trabalho também, você pontuou a presença do intérprete na sala de aula, é muito importante. Eu já viajei esse estado e encontrei nessas linhas muito surdo novo, que chama de surdo novo. Surdo novo é aquele indivíduo que nunca viu livros, nunca viu português. Então, é um sujeito, inclusive, até para sair de casa é complicado, tem que ir com alguém da família, porque a linguagem é só gestual, né? Você pontuou também o decreto, a lei, o intérprete, você pontuou a qualificação, a adequação, a grade curricular. Eu achei muito bom o seu trabalho. Em termos de educação de estudos, se você quiser trabalhar isso mais detalhadamente, isso é um tema para mestrado também muito bacana. Educação de estudos no Brasil, se for ver alguma literatura, chama-se Notícia Individual. Ela é toda, o filho mais surdo, então é o que tem de melhor no Brasil. Enfim, quero mais uma vez parabenizar o seu trabalho. Infelizmente aí nós não temos surdo, né? Não tem surdo na escola. Na verdade, possui dois, mas a forma de trabalho não há. É porque eu trabalho pela parte da manhã e à noite. Né? Os dois surdos frequentes são da tarde. Eu já propus para a direção a possibilidade de transferi-los, né? Ou de transferir, mas. Moram longe da escola esses dois surdos? Oi? Moram muito longe da escola? Um deles sim. A Cristiane, que é um caso mais grave, similares, esse valor do novo, ela mora no sítio. Esse aí é o problema do surdo e da família. A família, agora quando eu vim para cá, eu estava comentando com o surdo ali na lanchonete, o caso de uma surda que uma outra surda estava me relatando. Era uma surda que a família tinha medo de tirá-la de casa para ir para a escola, de ir para a cidade e tudo mais, era uma surda loba. A partir do contato com outros surdos, porque quem vai chamar o surdo para a escola, ou é o surdo ou é o intérprete, né? Eles são que querem ver a língua. Então hoje a surda casou, tem filho, já tem influência na Libras e tudo mais, enfim. Mas é um trabalho muito audacioso, muito interessante. Quando ele disse que ganhou o presente, está orientando você. Então, meus parabéns. Então, Yuri, não tenho muito a falar assim, sobre a questão do texto, mas aí, como a professora disse, vou ficar com essa foto aqui na terra, mas quem já abriu o velhinho, eu posso pegar a professora para você, não tem problema. O que eu gostaria de dizer é no sentido de que há um espaço muito grande a se desenvolver. E eu não falo apenas da Libras, professor que já trabalhei com ele várias vezes em sala de aula, então já conversamos bastante, no sentido de que você pontuou corretamente quando o campo, não o campo, mas a educação como um todo, no sistema capitalista, os sistemas que alienam em geral, a todos que existiram até hoje, eles promovem uma segmentação, no sentido de que certa parte da sociedade que não é totalmente útil para eles é desvalorizada, é colocada no sentido de não uso. E aí há uma subvida para essas pessoas. E aí o que acontece? Os movimentos pelas maiorias minoritárias, eu quero dizer para vocês, são a maioria das pessoas que tem a minoria de direitos. Vai de encontro às minorias majoritárias, que são as menores. Pessoas que têm os maiores direitos. E direito, na nossa sociedade, é essencialmente ter dinheiro, que leva a poder, status. E é assim, o que eu gostaria de parabenizar de antemão, da professora também, é por vocês ficarem em pé,
direito daqueles que são explorados. E eu te conheço há muito tempo, e eu sei que tu é dessa pegada, tu é dessa linha de pensamento, e também de bater, de se emocionar, de ir para cima, de se ficar nervoso, eu te conheço. E assim, interessante que você se colocou no trabalho, na sua apresentação, se colocou inclusive nas fotos. E eu espero, eu creio que, seguindo a mesma linha da sua apresentação, do que eu te conheço, do que você falou, o seu trabalho vai estar na mesma linha. O professor disse, a professora falou, eu também, na minha turma de mestrado, teve uma colega, não sei quem é, que trabalhou com a questão de linguagem de sinais, só que faltou muita política dela, uma veia política. E eu creio que você poderia ir por essa, de implantação, de refletir sobre. Todo mundo reflete sobre. Agora você chegou com esse trabalho aqui, já com a proposta de implantação e com o início de implantação. Se você implantar e escrever sobre isso, você é um pesquisador na educação, então você pode ter um título de mestre. Por que não? E se essa ideia for muito grande mesmo, um doutorado. Como é implantação? Exatamente. Se for uma ideia muito grande, aí depois eu vou ter que usar vocês, sabe? Então tá bom, eu faço todo o compromisso meu contigo, sabe que eu tenho compromisso de devolver esse trabalho com todos os erros que eu encontrar, para você corrigir e melhorar. Então, agradeço aos Marcos, ele imensamente, porque nos socorrido aqui no momento de edifícios, não pode acontecer, mas acontece, nós sabemos os motivos e de vez em quando nunca mas eu quero parabenizar pela pesquisa caminhada é longa, e o que eu achei muito interessante e importante, que eu gostei muito no trabalho, foi sobre a educação também, mas primeiramente porque você uniu ali duas minorias, então tem um campo ali para trabalhar nessa batalha, para buscar, porque ser a maioria do campo, você vai refletir a partir desse local, desse contexto, e você vai fazer uma melhoria. Tem um momento que você fala no seu texto, eu achei muito importante, eu gostei muito que você fala, que lá eles você não usou essa palavra, mas na hora eu pensei sobre isso, então isso ficou em minha memória, são esquecidos. O campo ele não tem toda aquela valorização, se bem que na cidade a gente vê que a educação pública não tem toda essa valorização também não, em alguns bairros principalmente, periféricos, mas o campo é muito mais esquecido. Essas crianças funcional, você mostrou isso no seu trabalho, quando você tenta lá fazer aquela pesquisa, você está fazendo uma pesquisa exploratória, você não consegue desenvolver porque fica sem banhos ou só a escola. A escola fica sem água, eles não vão para a escola. Quando uma série de períodos precisa parar e ter uma continuidade que dificultou os resultados deles também. Então, eu acho excelente. Eu quero convidar mesmo para assumir um compromisso, para eu conhecer essa escola, para a gente dar continuidade nessa pesquisa agora no segundo semestre, melhorar no sentido, não para aquilo que você fez como produção, mas melhorar esses dados, esses dados, para a gente mostrar que isso é possível. Por quê? Uma sala aconteceu, entendeu? Então, de ensinar Libras e trazer, porque a sua proposta então nós vamos ensinar Libras iniciando por matemática e por português, São as disciplinas e as outras de uma forma interdisciplinar. Essa proposta, Interdisciplinar. Gente mesmo, colocar, desenvolver, fazer isso até o final do ano, e no final do ano, fazer novamente uma análise desses dados, escrever, complementar, complementar esse dado, finalizar esse artigo, para a gente mandar para um evento muito importante, para uma revista muito importante, onde vai ter
vale a pena. Pá, não, a coisa, o currículo de mudar aqui mesmo, né? Porque eu acho importante essa mudança nesse currículo. Porque já pensou se a gente consegue uma dessa? Né? Colocar ou pelo menos uma reflexão, eu sei que essas decisões ao longo é muito enorme para conquistar, mas quando você consegue promover uma decisão, você sai um pouco daquela história da reflexão, como eu disse, para a prática. É isso que a gente quer. A gente quer um resultado de uma pesquisa que a gente possa desenvolver, que a gente possa ver resultados não tão imediatos, mas que eles sejam realizáveis, né? É aquilo que se pode ser realizado. Certo? Eu agradeço, parabenizo. E eu vou tirar de muito mais. A senhora fez uma colocação muito legal. Veja bem, se a escola de Lima de Porto Velho, já foi um boom na sua fundação, né? Imagine uma escola rural com esse perfil de ensino-aprendizagem, esse perfil de disciplina, com a disciplina de líderes, para, inclusive, agraciar surdos que moram em linhas, que não têm onde estudar e que a família não possa trazer essas coisas. Imagine a repercussão que dá. Um excelente trabalho, professor. Não, estamos aqui agora. Eu parabenizo e agradeço também pela oportunidade de orientar. E também peço desculpas por eventual esclardo, muito compromisso, e às vezes nem sempre a gente pode retornar naquela mesma hora. Eu estava retornando 4 horas, 5 horas da manhã. Mas esses horários que eu conseguia sentar para ler, para ter um cuidado com o seu trabalho. Eu acho que ele merecia muito cuidado. Muito obrigada. Agora a gente vai chegar a um consenso aqui. Vou ficar gravando até eu ver o aprovado. Se eu ver o aprovado. Depois que eu ver o aprovado, eu paro. Só que isso aqui só vai ser mandado por outra via, tá? Que não vai ser mandado pelo WhatsApp, não. E nós podemos ter mais parceria? Você continua com a pesquisa? Vamos. Porque nós queremos muito, a missão é essa, não é se preocupar apenas com a criança. Foi mal. Né? Mas é que toda a instalação para que ela seja realmente incrível. Na verdade, a evolução acontece a partir dos outros também. Com certeza. Não está buscando.